Olá, meu querido aluno, meu querido estudante, tudo bem com você? Bem-vindo de volta a mais uma aula de História. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito recorrente nas provas de Enem, muito importante também para nós, cidadãos brasileiros, termos compreensão e entendimento, até porque a escravidão foi abolida, mas deixou muitas consequências ruins para a nossa sociedade. Já sabe qual é o tema, né? Eu sou a professora Yasmin e nós vamos falar hoje sobre o tema escravidão e abolição da escravidão no Brasil. Me acompanhe agora para a gente entender como é que foi esse processo, que foi longo, que foi gradual. A abolição ela não se deu de repente. Houveram várias leis, vários processos, vários procedimentos que vão culminar na elaboração da lei abolicionista. E também vamos falar das consequências de tudo isso para a sociedade e principalmente para os mais afetados. Bom, nós sabemos, né, e vimos em aulas anteriores, que a mão de obra escrava ela foi utilizada no Brasil desde o início, né, da exploração do pau-brasil. Na verdade, desde 1530, porque antes disso haviam trocas, né? Então vamos considerar ali o início da colonização. Então, século XVI, né, 1530 é século XVI. Antes da vinda dos africanos, a mão de obra utilizada era indígena, já foi discutida nas aulas anteriores, mas os povos tradicionais que aqui viviam não possuíam técnica e nem conhecimento quanto ao plantio da cana-de-açúcar. Então, foram trazidas mão de obras lá da África, né, onde já havia o cultivo da cana pelos próprios colonizadores portugueses, e essa mão de obra, ela era considerada mais adequada pelo porte físico, pela resistência física e principalmente pelo conhecimento e técnica com a planta. Então, ao todo, como você está vendo aí, foram cerca de 11 milhões de africanos trazidos de forma forçada, né, para as Américas em todos esses anos, né, mais de 300 anos de escravidão. Tráfico negreiro era o termo utilizado, né, o termo correto, afinal, eles eram trazidos à força e a partir de 1850 esse comércio ele entrou na ilegalidade, então se torna um tráfico. 1,5 milhão de africanos, mais ou menos, né, foram trazidos para cá até os anos 1850. Então, de 1530 ou 1555, né, a gente não tem uma data bem específica, até 1850 foram mais de 1,5 milhão de escravos africanos. Então, as colônias latino-americanas, principalmente o Brasil, né, aboliram por último a escravidão no mundo. Mais ou menos lá em 1840 foi abolida a escravidão inglesa, né, na Inglaterra, e de lá para cá nós vamos ter a independência das colônias na América. Por isso, a independência ela também vai acabar emancipando a escravidão. O processo mais complexo e mais, digamos que traumático foi nos Estados Unidos, né, onde houve a Guerra de Secessão entre Norte e Sul, também causada pela questão abolicionista. E no Brasil, praticamente é o último lugar onde vai ter a abolição. Isso vai acontecer em 1888, devido à assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Mas calma lá, não foi a Princesa Isabel que elaborou essa lei, tá? Ela assinou porque ela estava como regente naquela data pela ausência do seu pai, do rei Dom Pedro I, que estava em Portugal. Mas se acalme que a gente vai entender direitinho, tá? Acompanhe esse mapa comigo. Esse é o mapa do tráfico negreiro, de onde saíam, né, os escravos que eram capturados na África e levados para a América. Nós já analisamos alguns desses dados na nossa aula anterior de Brasil Colônia e vimos, né, o quantitativo de escravos que foram trazidos, de pessoas que foram sequestradas, raptadas, compradas para serem trazidas para as Américas. Então, se você perdeu essa aula anterior, né, de Brasil Colônia, a terceira aula de Brasil Colônia, você pode estar procurando a seção dos portais aí e assistindo novamente. Então, vamos entender como que essas pessoas, tanto indígenas quanto africanas, resistiam à escravidão.
porque ninguém se entregou, tá? Essa história de que eles aceitaram, isso é conversa. Ninguém aceita uma situação como essa. Os indígenas, assim como os africanos, resistiam por meio de fugas, né, com conflitos com seus algozes. No caso, vamos falar especificamente dos indígenas, né? Conflitos com os colonizadores, o cercamento das aldeias para se proteger, ataques aos engenhos e até alianças com os europeus rivais, que era o caso, por exemplo, dos franceses, né, que se aliaram aos povos tupinambás e se voltaram contra os portugueses. Mas foram expulsos, né, porque o território pertencia a Portugal e não à França. Já os povos africanos, né, os escravos africanos, eles também fugiam, formavam quilombos, né, que eram locais onde os escravos fugitivos se abrigavam e formavam comunidades de autoajuda, rebeliões, assassinatos, suicídios e revoltas organizadas. Já que eu falei em quilombo, vamos falar do mais famoso e do maior quilombo de todos, que é o Quilombo dos Palmares, que você com certeza, né, se lembra, que foi construído ali na região onde hoje é o estado de Alagoas, reuniu mais de 20 mil pessoas e foi um dos maiores símbolos, o maior quilombo, né, e um dos maiores símbolos da resistência à escravidão no Brasil. E em 1694, né, acaba sendo destruído e o seu líder, Quilombo dos Palmares, acaba sendo assassinado em uma emboscada. Bom, a história da escravidão no Brasil ela é muito longa e muito triste. E como eu disse, né, não foi de uma hora para outra que a abolição aconteceu. Então vamos agora conhecer as leis que levaram esse processo para frente. Primeiramente, a gente tem que entender que a Inglaterra teve um papel crucial, importantíssimo nesse processo de abolição. Foram eles que pressionaram o Brasil, né, e outras colônias da América a libertar os escravos, porque eles tinham interesses comerciais. A Inglaterra já havia abolido a escravidão alguns anos antes, em 1840, mais ou menos, né? E estava em pleno desenvolvimento industrial. A Inglaterra desejava vender produtos, mas, como a gente já sabe, né? Escravo não tem poder de compra. Escravo não recebe salário, então não vai poder comprar os produtos ingleses. Por isso a pressão para que a mão de obra escrava fosse liberta e essas pessoas ganhassem dinheiro, ganhassem salário e pudessem gastar esse dinheiro com os produtos ingleses. Em 1845, né, a Inglaterra vai lançar a Lei Bill Aberdeen, que é uma proibição ao tráfico negreiro no Atlântico. Essa não foi a única lei, tá? Outras várias leis foram assinadas antes dessa, mas não tinham nenhuma validade porque ninguém respeitava e continuava transitando com os navios lotados de escravos, né? Então, essa lei Bill Aberdeen vai dar direitos militares para que a marinha inglesa aprisione, ataque navios negreiros se for necessário, né? E assim vai diminuir o trânsito desses navios no Atlântico. O processo de abolição também vai contar com o início da mão de obra imigrante, né? Então, vão ser os europeus que vão imigrar para o Brasil, que vão acabar substituindo a mão de obra escrava nas lavouras de café, sobretudo os imigrantes italianos. E depois a gente vai ter a chegada de japoneses e de outras nacionalidades. Não dá para deixar de lado uma das partes mais importantes desse slide aí que a gente está vendo, que é o movimento abolicionista. Então, há um costume de dizer que foi a princesa Isabel que aboliu a escravidão, diminuindo a importância dos próprios escravos, né, que se rebelavam, que se organizavam, que conseguiam apoio de pessoas como, por exemplo, José do Patrocínio, André Rebouças e tantos outros, né, que se destacaram nessa luta. A escravidão ela vai acabar, então, sendo fruto de uma pressão social, tá? Inclusive, minha gente, os abolicionistas, as pessoas que eram abolicionistas e que apoiavam a abolição da escravidão, costumavam ser perseguidas também. Pessoas brancas, não precisava necessariamente ser preto, né, para ser perseguido. E havia um símbolo entre eles, né? Eles usavam a flor de camélia branca na roupa ou plantavam no quintal da casa, que era um símbolo de que ali vivia um abolicionista. E também, né, claro, seria um símbolo de que alguém que estivesse fugindo e precisasse de apoio poderia encontrar ali um abrigo e um apoiador.
Bom, vamos entender agora as outras leis que se seguem a essa. Então, no Brasil, por exemplo, né, nós vamos ter algumas leis. Em 1850, vamos ter duas importantíssimas leis aí sendo elaboradas no território brasileiro. Uma delas é a Lei de Terras, que você está vendo bem ao centro aí nesse quadrado. Estabelece a comercialização das terras. Então, a partir dessa lei, que é a Lei de Terras, a propriedade de terras no Brasil, ela vai ser estabelecida como comercial. Então, antes você não podia comprar terras, você recebia, né, doação do rei, da coroa, né, herdava terras. Agora você pode adquirir, pode comprar. Só que essa lei ela é excludente, porque os escravos eles não vão ter acesso à compra de terras, muito menos as pessoas que foram abolidas, né, porque elas não tinham dinheiro suficiente para isso. Então, ela é uma lei excludente. A Lei Eusébio de Queiroz foi uma lei que proibiu a entrada de escravos vindos da África para os portos brasileiros. Essa lei, gente, ela é importantíssima, tá? Mas ela também não vai ser tão pesada com relação à abolição da escravidão, porque o que vai ser proibido aí é a entrada de navios trazendo africanos vindos da África. Lembrando que isso já era proibido, né? Porque a Inglaterra já tinha proibido. Então, vai evitar que entrem novos escravos. Mas, por outro lado, vai incentivar o comércio interno. Então, aqueles escravos que já estavam dentro do território, agora, eles vão ser comercializados entre as regiões. E pior, vai ter um movimento de produção interna de escravos, ou seja, as mulheres, as negras africanas escravizadas, vão ser mulas, entre aspas, né, gente? Um termo bem horroroso para isso. Mas elas vão ser reprodutoras de novos escravos, o que é uma parte terrível da nossa história. Em 1837, vai ser promulgada a Lei da Educação, né? Mas os negros não podem frequentar as escolas. Em 1885, vai ser formulada uma das principais leis, né? Que é a Lei do Sexagenário, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. Ela libertava os escravos que tinham mais de 60 anos de idade. E antes dessa lei, uma outra, que também, se a gente for analisar, é quase que inútil, né? Como essa, era a Lei do Ventre Livre, em 1871, que libertava todos os bebês que nascessem dali por diante. Tá, mas por que essas duas leis são praticamente inúteis? Porque a expectativa de vida, gente, de um escravo não era de 65 anos, não era de 60 anos. Então, aquela pessoa já estava no fim da vida, né? Já estava doente, não conseguia mais trabalhar. Então, muitos desses acabavam ficando nas senzalas, né, acabavam continuando ali nas fazendas, trabalhando como escravos, em troca de um prato de comida. Já a Lei do Ventre Livre, ela só liberta os bebês, ela não liberta as mães dos bebês. Então, é praticamente inútil, porque aquela criança, né, ela precisa da mãe. E, finalmente, em 1888, a Lei Áurea vai ser assinada pela Princesa Isabel, mas vai ser elaborada pelo Senado brasileiro, né, e apresentada a ela, que na ocasião estava como regente. Ela assina a Lei Áurea, mas, basicamente, nada muda, porque dali até aquela lei ser respeitada, muita água vai passar debaixo da ponte. E para finalizar, uma lei curiosa aí, né, 1890, como você está vendo, que era a lei dos vadios e capoeiras, que era uma lei extremamente racista, né, que proibia a vadiagem daqueles que perambulavam pelas ruas e não tinham residência comprovada. Essas pessoas iriam para a cadeia. Por que ela é uma lei racista? Porque naquela época, quem fazia isso, quem perambulava pelas ruas e quem não tinha onde morar, basicamente eram os escravos libertos, que não tinham condições, não tinham dinheiro, né? Quando eles foram libertos, eles não receberam nenhum tipo de amparo, nenhum tipo de assistência, nenhuma política de inclusão foi elaborada, como você pode ver aqui. A não criação de políticas de integração social vão provocar, claro, né, como consequência dessa abolição, que não foi tão bem planejada, né, a desigualdade racial, o desemprego e o subemprego, porque essas pessoas não vão ter o respeito e vão ser colocadas nas piores atividades, o racismo estrutural, que nós vivenciamos até hoje na nossa sociedade, a marginalização, né, que vivem à margem da sociedade, e os estigmas, né, como, por exemplo, que
Pessoas de pele negra não são confiáveis, que era o que aquelas leis que você está vendo anteriormente mostravam. Não podiam perambular na rua porque eram confundidos com ladrões. Enfim, de lá para cá, né, muitos estigmas se mantiveram. E a permanência nas mesmas condições, como eu citei também no caso das pessoas idosas que preferiam ficar na senzala porque tinham onde morar, né, tinham um teto para se abrigar, certo? Então, temos muito a falar, esse tema é muito grande, né? Mas como nós temos pouco tempo, agora a gente vai direto para as nossas questões de Enem. Acompanha só. Essa é uma questão recente, né, do Enem de 2021, e ela tem uma imagem. Se você analisar bem, embaixo da imagem tem aí uma referência, que é sobre o lixo. A limpeza urbana através do tempo, né? Então, nós temos um conjunto de pessoas escravas, né, e atrás tem um capataz, que estão carregando na cabeça alguma coisa, né? Uns tonéis aí com alguma coisa dentro. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil no século XVIII e XIX. Perceba que a gente já foi direto para o enunciado, né? É aquela técnica. E agora que ele necessariamente está falando do texto, vamos lá ao texto. Texto 2. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos das casas para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família, ou ao de menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos conhecidos popularmente como tigres levavam tubos ou barris de excremento e lixo para as ruas do rio. Como você está vendo, né, eles estavam levando o quê? Provavelmente os dejetos, né, sólidos e líquidos que os patrões mandavam, né, eles descartarem. Isso porque não havia nenhum tipo de encanação, nenhuma estrutura sanitária naquela época, tá? Então, como nós estamos falando disso, né, de sanitarismo, de limpeza, a gente percebe que existe aí um status, como o próprio texto disse. Alguns escravos, eles tinham mais status do que outros. Aqueles de menor valor ou menos considerados pelos seus patrões, eles eram colocados em funções degradantes. E haviam escravos que viviam dentro das casas e que amamentavam os filhos dos senhores. Por isso eram consideradas de mais status, que são as amas de leite. Acho que você já teve tempo de ler as alternativas, né? E identificar que o gabarito correto é a reiteração das hierarquias sociais, que mostra que existe uma hierarquia social aí, inclusive entre os escravos, né? Que é essa que eu acabei de explicar. Bom, vamos para a próxima questão? Essa é uma questão recente também, temos uma charge. A maioria das questões sobre escravidão trazem imagens, trazem charges para a gente analisar, né? E ela se refere aos 100 anos da abolição da escravidão. Nessa charge, um senhor branco tem o seu sapato, que está engraxando o seu sapato, né, com um jovem negro. E ele está dizendo uma coisa aí que você vai ler, né, que é até incômoda de a gente ler em voz alta. A imagem está relacionada a uma situação social dos negros no Brasil após a abolição da escravidão, que foi no dia 13 de maio de 1888. Isso é um reflexo de quê? Por isso é que algumas dessas alternativas aqui são descartáveis, como o caso da letra B, né? A gente sabe que a abolição da escravidão, ela não se deu apenas em 1888, né? Foram muitos anos ainda de luta e conquista para a vida digna dessas pessoas, né? E essa luta ainda continua. Então, muito obrigada por você ter ficado até aqui com a gente. Te desejo bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Acesse os nossos canais e assista essa e outras aulas. Até a próxima!